Olá, Olá, eu sou a Bruna Zambelli eu sou Alice Braga. e esse é o Sem Roteiro. No episódio de hoje, nós vamos fazer a seguinte pergunta para você que está nos ouvindo: quando foi que amar ficou tão complicado? Bruna, quando? Por quê? Por que nesse mundo? Eu penso que primeiro a gente tem que entender um pouquinho o que é paixão e o que é amor. Eu já escutei um neurocientista comentando que é algo fisiológico, ele nasce de dentro, é uma coisa química mesmo. São os hormônios ali borbulhando e o desejo, a flora. Mas quando a gente já vai para o âmbito do amar, o amar é uma construção. O amar, ele significa abdicar algumas coisas, ele significa aceitar, significa abrir mão, significa compreender que o outro é diferente. Então, o amar, ele exige um esforço. O amar, ele é uma escolha. Você escolhe amar algo ou alguém e sabendo que essa pessoa é imperfeita, que essa pessoa ela tem falhas. É muito mais fácil amar um filho seu e alguém que é do seu sangue. E aí tem várias formas de se amar. Bruna, te ouvindo, na verdade, a pergunta do quando ela ficou irrelevante, porque sempre foi. Pelo que você falou aqui, é difícil amar em qualquer época do mundo, mas é engraçado que, pelo fato da pergunta que nós fizemos inicialmente era quando, eu fiquei pensando se de fato havia uma época onde o amor poderia ser mais fácil, mas eu vou interromper esse episódio ao vivo e não vou parar de gravar, porque eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão ouvindo esse episódio para se inscrever no nosso canal, para curtir, se você já tiver ouvido algum outro episódio e ter curtido um pouco do que a gente tem feito aqui, e é muito importante para nós. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Mas voltando ao episódio, o quando, eu vou começar pelo quando, mas eu quero que a gente explore nesse episódio vários fatores. O quando, eu acho que tem a ver com o fato de nós hoje nos sentirmos ou termos uma sensação de liberdade. Se a gente levar em consideração de que há menos de 60 anos as mulheres não podiam se divorciar, elas não tinham a escolha de amar. Ou, pelo menos, não poderiam demonstrar essa escolha. E hoje, graças às leis, nós temos melhores escolhas. Ainda existem mulheres em situações vulneráveis, sejam elas financeiras, sejam situações vulneráveis de estarem num estado diferente, onde não tem apoio da família, não tem amigos, não tem emprego, e aí essa questão financeira, como eu mencionei, ou questões emocionais também. Então, quando eu olho para essa situação, eu entendo que, em comparação a um tempo atrás, há 50, 100, 150 anos, era de fato mais difícil achar que o amor é complicado. As pessoas aceitavam muito mais. E hoje, esse é um dos fatores que me faz pensar que ficou mais complicado. Você trouxe todos os pontos que eu mencionei que complicado sempre foi ou sempre vai ser, e eu tenho a sensação de que as pessoas estão mais impacientes. Então, se alguém comete o primeiro erro, se o primeiro encontro ou os 3 primeiros encontros, fica a dica para você que aconteceu. Aí a situação não foram perfeitos, a maneira com que sempre foi sonhado, esperado, então eu não quero nem tentar. Eu não quero nem continuar a conhecer essa pessoa, porque vai ficar mais difícil. Com o passar do tempo, eu vou ter o ônus que faz parte da relação. Eu vou observar e vou notar as imperfeições, como você mencionou. Então as pessoas pensaram, eu não quero mais. E aí elas têm relações frágeis, relações líquidas, que é um termo que foi cunhado há pouco mais de 10 anos, e aí é por isso. Isso é fato mesmo. Quando antigamente você não tinha essa escolha, as pessoas se conheciam convivendo. Então tinham muitos casamentos arranjados. E esse momento era de não tenho muita escolha. Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que viver bem.
que eu tô falando também, não viver esse tempo, não viver nessa época. A gente vê filmes, vê algumas histórias, e tem, óbvio, um lado romantizado disso. Bridgerton, pelo menos, então, traz muito disso, que a família Bridgerton traz. Eles se preocupam também com essa questão do amor em si. Mas se existia isso, e aí as pessoas entendiam que o casamento, ele poderia se viver bem, construir esse respeito, essa admiração, esse companheirismo e o amor florescer a partir disso. E hoje, essa cultura de imediatismo, porque a gente tá numa cultura imediata. Tudo tá na palma da mão. Você quer comprar algo, e se não chega, é hoje à tarde, mas se não chega, já te causa uma ansiedade. Imagina o tempo que então as cartas vinham com um cavalo. Poxa vida. E a gente sabe que tudo é uma construção, né? Então, essa coisa do imediatismo, de querer tudo rápido, ou de também assim, eu sou assim, essa é a minha forma de ser, ponto, não vou mudar nada pra ninguém. São essas coisas que acabam complicando mais ainda, porque não adianta, a gente precisa sim abrir mão de algumas coisas. Como eu já disse anteriormente em algum episódio, tem coisas inegociáveis. Porém, dentro de uma relação, a gente sim precisa abrir mão de algumas coisas. É natural. Você trouxe muitos pontos que me chamam bastante atenção. No início você falou um pouco sobre a diferença do que é se apaixonar e amar, e como amar está conectado diretamente a tempo, a escolhas, a vulnerabilidade, a abrir mão de coisas. E agora, há pouco você mencionou sobre a teimosia, talvez, o despeito da pessoa dizer que eu sou assim, muito Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então, é importante que, se nós queremos amar, nós possamos ter a possibilidade também de se transformar a partir das experiências que a gente tem com o outro. Eu estava refletindo enquanto nós nos preparávamos para esse episódio e para falar sobre esse tema, que cada vez mais, já existem há mais de 10 anos, mas é muito comum os aplicativos de encontros, namoro, relacionamentos, e me traz um pouco de desconforto, porque a ilusão que você tem é de que existem inúmeras, centenas de pessoas disponíveis. E aí você escolhe essas pessoas clicando, virando uma página, rolando de um lado para o outro para escolher a pessoa que pode eventualmente ser o amor da sua vida. Isso é um pouco loucura, não? Isso é complicado, isso é desesperador. Então, assim, o que está acontecendo por isso? As pessoas não se conhecem mais na padaria. Vou deixar aqui o meu relato, que as pessoas não sequer se olham mais na padaria, no ponto de ônibus, na fila do banco, que talvez não tenha mais fila do banco, mas as pessoas vão entender quantos anos eu tenho a partir dessa frase. Mas a gente já falou sobre idade. E é verdade, é verdade. Mas o fato de você ir na padaria, ter uma pessoa eventualmente solteira, que talvez poderia ter um interesse, e ela não olha pra você, ela não fala com você. Os homens estão com medo de serem mal interpretados, talvez. Também. Infelizmente, passamos por um momento na sociedade que temos que tomar muito cuidado, porque muita coisa está se distorcendo, que é o famoso mimimi. E aí a gente pisa muito em ovos, ai, não é politicamente correto, e aí a gente, de fato, se policia muito em como falar e o que falar, o que pode ofender, o que não pode, o que pode virar contra mim. Isso é um ponto também crucial ultimamente de se aproximar mais de alguém. Esses aplicativos de relacionamento, essas redes, a pessoa ali, ela também mostra o que ela quer mostrar. Aliás, muita gente no primeiro encontro mostra a sua melhor versão, não vai? Acho que é um Nem pouco... sempre. Mas tudo bem, É um esforço muito grande de mostrar a melhor versão. Então, em rede social, ela vem muito disso, de que a foto não fala muito. Então, você tira o seu melhor ângulo,
o melhor lugar. A Filtros. inteligência artificial, então, ajuda muito, muito. Inclusive, já ouvi pessoas falarem, você conversa assim, é uma coisa, agora pessoalmente muda completamente. O que faz de fato você mudar? É a timidez ou quando você está por detrás dessas telas, você não é você? O que realmente aí é muito questionável. Mas você sabe que uma palavra que você falou e que não sai da minha cabeça, Alice, é uma palavra que se chama vulnerabilidade. Nossa, a gente, pra amar, a gente tem que se expor, tem que se arriscar também. A gente, pra se permitir ser amado, precisamos nos tornar vulneráveis. E isso é um medo muito grande. Então, mostrar o seu lado sensível, mostrar o seu lado cativador, suas sensibilidades, mostrar essa sensibilidade é se expor, né? É se tornar vulnerável. E aí, como você é uma pessoa que você provavelmente está conhecendo, não, mas se você não se expõe, ao mesmo tempo, como você vai conhecer? Então, como você vai ter a experiência de amar, se não se permitir? Aí a gente entra. Me fala um pouco disso, Alice, que agora eu fui longe. Só vou resgatar um pouquinho do tema que você trouxe sobre o medo das pessoas de se relacionarem, porque tem uma amiga que ela fala uma coisa horrível que é assim: se a pessoa for feia, é assédio. Se for bonita, é o flerte. Então ela tem esse viés. Então eu entendo um pouco, talvez, da atitude dos homens em terem esse receio por conta da maneira com que a sociedade está hoje, no mimimi, como você falou, e assim por diante. Mas falando sobre vulnerabilidade, eu acho que nesse episódio eu quero provocar as pessoas a pararem, assim. E não é deixar de ter medo. Eu entendo que o medo, ele nos ajuda a estar atentos a situações de perigo, que sejam, nesse caso, em relacionamentos que nós possamos ter. Então é importante que a gente tenha vivido essa experiência, tenha sido ruim ou boa, e busque aproveitá-la para então não fazer algo igual que vá nos machucar. Muito que bem. O medo, então, ele vai existir, ele faz parte das emoções que nós temos. O que é ruim é quando o medo ele te trava, ele te para. E eu concordo muito de que a vulnerabilidade, ela precisa ser então algo flexível. Eu tenho que permitir. Se eu não fizer isso, provavelmente eu não vou criar um vínculo. O vínculo, ele não vem das melhores relações. Ele existe a partir de grandes, muitos bons momentos, mas ele precisa com que haja a sensação de que eu posso fazer algo por você. Quando eu vejo uma falha, quando eu vejo uma imperfeição. E a partir disso, falando aqui numa relação amorosa, por exemplo, eu tenho a possibilidade de complementar, de adicionar algo, de trazer algo que você não tenha. E por isso é necessário, é importante estar vulnerável, permitir-se estar vulnerável dentro de uma relação amorosa. E não utilizar as referências do passado, os traumas, as relações anteriores, para balizar todas as próximas decisões. É difícil isso? Sem dúvida é. Mas eu não consigo imaginar como é uma vida sem amor. Existem muitas formas de amor, mas acredito que todos nós precisamos dessa figura, vou chamar aqui de parceiro, parceira, companheiro, companheira, que não é a mesma que a nossa família, que não é a mesma que os nossos amigos. Mas para isso acontecer, a gente precisa se permitir e buscar permanecer. Exato. E buscar permanecer é uma escolha, é um esforço. As pessoas acham que tudo tem que vir, não que não tenha que fluir, porque flui, mas é um esforço. Porque a gente pensa que cada um tem a sua história, cada um vem de um contexto familiar, de uma criação que teve suas regras, que teve seu estilo. Você tem uma formação e a partir do momento que você permite, que você se relaciona com outra pessoa, essa pessoa também tem a história dela, tem o contexto familiar dela, tem as crenças dela. Então, o amor, ele precisa
tem uma coisa química, aquela coisa quando começa, mas depois ele vem o fazer. Ele vem, é uma escolha diária. Eu amo aquele filme, é como se fosse a primeira vez. Uhum. Ele é muito lindo, ele é muito lindo. Esse resgate diário. E quando a gente se apaixona por alguém, apesar de ter toda essa bioquímica ocorrendo no nosso corpo, tem coisas que te chamaram a atenção. E com o passar do tempo, você vai convivendo, você vai conhecendo o outro lado da pessoa. A pessoa tem defeitos assim como você, tem pontos a serem melhorados. Mas é uma pessoa diferente. E aí, esse filme eu acho fantástico, porque é sempre resgatar. E a gente precisa estar nesse resgate diário. E valorizar, porque tendemos mais a valorizar aquilo que não é bom, ou aquilo que vai contra a gente, algo que aborrece, do que tantas qualidades que se tem, tantos momentos bons, porque um momento ruim pode descredibilizar. Como que um momento ruim ser tão mais impactante Do que todos os do outros. que todos os outros momentos bons. Esse filme me traz essa reflexão e tantos outros ensinamentos. O amar, ele é natural, sim. Ele nasce do querer, ele nasce nessa magia. Porém, permanecer e escolher amar todo dia é fazer com que tudo isso prevaleça, com que tudo isso se torne mais importante. O Platão disse que amar é a busca, é uma busca incessante. E a gente ama tudo aquilo que a gente busca alcançar. Sócrates, em contrapartida, mencionava que quando você encontra o amor, você quer encontrar novamente esse amor. Nesse filme, eu me lembrei disso porque você falou do filme que é a busca desse amor diário da mesma pessoa. Ai, que coisa. O que é diferente do que eu mencionei, do que é ficar rolando uma página, a tela, para ficar encontrando pessoas que são, bem entre aspas aqui, compatíveis com você. Os nossos episódios, eles são curtos mesmo, de maneira proposital, para que vocês não saiam daqui com todas as possíveis respostas, mas sim com muito mais perguntas, para que vocês tenham a sensação de que deve haver mais. Se aproximando aqui do final, Bruna, eu queria que você contasse pra gente, na sua visão, da maneira com que você acredita, como a gente pode descomplicar o amor. Eu acho que uma maneira de descomplicar o amor é primeiro olhar para si mesmo. Ter o amor próprio. Quando você olha para você, como você se vê? A gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas sensações, as nossas variações de humor. A gente tem as nossas questões. E por que a gente não dá o direito pro outro? Porque aí vem um pouco de egocentrismo, então eu tenho o direito de errar. Então eu acho que uma maneira de descomplicar é começar a se entender. Começar a se perceber e saber que a gente não é perfeito. E aí, a gente se aceitando, a gente se entendendo, a gente conseguindo construir esse amor próprio, aí eu acho que a gente consegue descomplicar e ter essa aceitação do outro, valorizar o que o outro tem de bom, conviver com aquelas dificuldades, enfim. Eu penso que é uma das formas, não é a única, óbvio. Se permitam, sejam vulneráveis. A vulnerabilidade é o berço da conexão. É a frase que eu quero trazer aqui de reflexão. Mas deixarei este episódio também com mais uma pergunta, que assim vocês poderão responder, inclusive nos comentários, depois de já terem curtido o nosso vídeo, compartilhado com alguém que você acredita que deve também buscar o amor, que é todo mundo. E se o maior risco não fosse amar alguém, mas passar a vida inteira evitando ser verdadeiramente conhecida por outra pessoa? Até mais. Até. Free audio post-production by alphonic.com.